Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje é exatamente 4 de junho de 2021. Nós vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E assim, mestre amigo Jesus, reunidos em Teu nome, buscando internalizar esses ensinamentos que aqui obtemos através de todas essas obras que estudamos, possamos nós, intuídos pela espiritualidade amiga, conseguir, mestre, junto a Ti, buscar a exercitar esse amor. E todas essas obras nos faz refletir e buscar seguir esses Teus ensinamentos que Tu nos deste há mais de 2000 anos. Que possamos, mestre amigo Jesus, aqui reunido em Teu nome, nessa alegria que é estudar os Teus ensinamentos, possamos nós ter essa vontade de colocá-lo em prática. Obrigado por tudo e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso estudo passado, Gúbio e André Luiz e Eloy, ainda ajudando Saldanha e seus familiares, foram conversar com o juiz acerca da causa do Jorge, que ainda se encontra no manicômio, mas já foi socorrido, está lá dormindo. E Gúbio pediu para André Luiz e Eloy trazerem o Jorge em espírito e a filha também do Jorge, que mora na casa do juiz. E ele acorda o juiz para fazer uma reunião e o juiz questiona se ainda estão intercedendo por Jorge, que esse caso é antigo, já foi encerrado, e o Gúbio está explicando para ele que ele merece, como um acusado arrependido, ele merece uma chance, e está explicando para ele a situação do Jorge e as coisas maiores, além das leis terrenas, sobre o caso do Jorge. E é exatamente nessa última observação do juiz: mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Lembrando que tudo isso aqui é no momento de sono. E dos três, em relação a Lia, que é a filha do Jorge, o Jorge e o juiz, ele é o que está mais lúcido, porque o Jorge está naquele estado de apatia total, porque ele surtou, tamanha a pressão dele, e ele foi inclusive transferido para o manicômio. Então agora nós estamos nesse desdobramento não, estão todos realmente no estado de sono. E foi Eloy e André que pegou Lia e pegou Jorge, e o próprio Gúbio aproveitou, estão no quarto do juiz, também trouxe o juiz para esse diálogo, estamos nesse acerto. Então, mediante essa fala dura, firme do juiz, Gúbio contemplou compadecidamente e considerou. Porque a pseudo-intelectualidade, ela tende a nos tornar seres humanos muito prepotentes. E é exatamente o que o juiz é. Compreendendo-te a negativa, diz então o nosso Gúbio, que o nosso irmão Augusto leu a semana passada, nós ficamos de comentar. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que, se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Então, diz assim, eu compreendo essa tua negativa, porque ele diz assim, eu não aceito intromissões. Ele diz, olha, eu compreendo essa tua negativa porque tu estás encarnado.
E os fluidos da carne tecem um véu pesado demais, para ser facilmente rompido pelos que não afeiçoam ainda diariamente. Ou seja, pode ser rompido? Pode. Depende só do quê? Vontade. Para que nós tenhamos o contato da espiritualidade superior. Vontade e firme. Então, ele diz, olha, eu compreendo. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, porque ele é juiz, para esmagares o destino de um trabalhador. Então, quantas vezes a gente não, como ele coloca aqui, não invoca uma condição nossa para esmagar o outro, de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía. A mãe desencarnou, a esposa cometeu um suicídio e a filha está hoje, inclusive, trabalhando dentro da casa do juiz e sendo perseguida em relação a assediada, essa é a palavra, né? Assediada pelo filho do juiz. O destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Então, o Jorge é responsável pelo acidente de agora? Não, ele não é. Ele foi condenado injustamente, olhando para uma encarnação, entre aspas. Mas aqui o nosso Gubbio acaba de dizer que ele diz, ele está resgatando intensivamente. O que é intensivo? É como se dissesse assim, olha, você vai ser acusado de forma injusta, mas você vai estar andando 2.000 quilômetros, que era para andar só 100 metros. Com essa acusação indevida. E você imagina a situação dele. Perdeu o lar, a esposa, o pai já estava desencarnado. Mas perdeu todo mundo, inclusive a própria liberdade. Então, gente, aqui fica bem claro, não existe vítima na lei. Ele é responsável agora? Não, tia, ele não é, mas ele está respondendo por outra. Nada acontece na vida da gente se não for uma programação realmente, entendeu? Então ele diz aqui, os erros do passado distante, refere-te ao título que a convenção humana te conferiu, o título de Juiz. Certamente atendendo a injunções, ordem, imposição do poder divino, como dissesse assim, você está aí aonde está, porque o papai te conduziu para isso, o papai do céu, senão você não estaria, por uma ordem do poder divino. Então é como se fosse assim, baixa a tua bola. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo. Parece que você não compreendeu a sua missão. Porquanto o homem que aceitou a mordomia, quando ele fala em mordomia, qual era a função do mordomo? Aqui ele está reportando ao Novo Testamento. E qual é a parábola do mordomo infiel? O mordomo, ele administra, mas ele não é dono de nada. Ele até parece ser dono, mas não é. Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade. Nunca. Então vamos pegar aqui o Chico, que ele teve aí essa mordomia, vamos dizer, ele era o mordomo da espiritualidade, falando de mediunidade. Ele, por um acaso, você viu alguma vez ele se vangloriando disso? Nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento. Então, o seu juiz, o senhor foi colocado nessa situação, o papai está lhe dando um recurso para também o senhor evoluir.
um caminho de aprimoramento, mesmo por meio de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente, porque ele distribui o quê? Justiça. Mas falta o amor. Simultaneamente, na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menospreza semelhantes dádivas, a justiça e do amor, é crivar-se de dores. Firme, é dura essa palavra, né? Olha só, distribuir amor na terra e justiça na terra simultaneamente, na atualidade da terra, em que a maioria das criaturas menospreza semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Pega o Gandhi, pega o próprio Chico Xavier, pega a Madre Teresa, pega a Irmã Dulce e outros tantos corações. Vê quantas punhaladas a gente não recebe querendo fazer o bem. Até aqui, né, nessa distribuição de amor e justiça também ele não estava distribuindo, porque no caso do Jorge, ele acedeu aos amigos que eram importantes para condenar o Jorge, porque ele sabia que o Jorge não era o assassino, o culpado, né? Lá no início fala. Lá no início ele fala, então ele sabia, mas como outras pessoas solicitaram, ele vai e condena Jorge, né? Então, essa distribuição nem de amor nem de justiça ele não estava. Ele cometeu. A função dele seria essa, seria né? Seria essa, né? Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo, em definitivo? Ele está cutucando quem aqui? Você acha o quê? Que você também não vai ter que prestar conta? Da mordomia, né? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Teu raciocínio acertou tudo? Tu nunca errou? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Falando de quem? Jesus. Todos nós, na estrada muito secular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro. Esse cavaleiro aí é por cima de. Por cima de, tá? Então, e o capricho por cima dos princípios redentores que nos compete observar. Então, mais uma chamada. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato a contrafações, ou seja, falsificações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Então, olha a chamada aqui. O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Opa, conseguiu atingir quem? O juiz. Continuou o Gúbio em voz firme. Juiz, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa
aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos pelos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grande surpresa te reserva o transe final do corpo. Então comentário, né? Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, ou seja, ele trabalha sozinho? Não. Amparando-te as ações por amor à justiça que representas, as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Como se você só está aí porque você tem uma assistência espiritual muito grande, senão você já teria feito um estrago enorme. E agora aqui, nós sabemos que só a filha dele, a Margarida, tem quantas entidades? Mais de 60. Fora os ovoides. Tudo dentro da casa do juiz. Pense, mais de 60 obsessores dentro de uma residência. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciastes em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante. Colados que se acham aos efeitos de tuas decisões. Pense. Então, ou seja, fora os 60 da Margarida, ainda tinha mais os dele. Arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante. Colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Gente, olha aí a nossa responsabilidade quando a gente lidar com a vida do outro, né? Missionários da lei, sem hábitos de prece e meditação. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, que são o quê? Únicos recursos pelos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Gente, o que eu acho lindo na natureza, nesse processo da nossa reencarnação, é a lei de causa e efeito. Não existe, eu sempre lembro da fala de Jesus no livro Boa Nova, em que Pedro questiona, ele dizia: calma, Pedro, ele viverá. Calma, Pedro, ele viverá. Pedro não conseguia entender, mas como dissesse, ele vai ter que reencarnar e vai ter que reparar os seus erros. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer em benefício do condenado? Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é, então, inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande a harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Então, nenhum de nós estamos passando por qualquer dor por um mero capricho da vida. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Tem um porquê. E tão grande harmonia rege o universo, olha, tão grande harmonia rege o universo, que os nossos próprios males se transubstanciam, ou seja, mudam, em bênçãos. E ele diz: vou explicar tudo. E dando-nos a perceber que precisava, porque mudar imagina um erro que eu fiz e eu ser condenada eternamente ao inferno.
Não, vamos mudar isso aí. Vamos transubstanciar. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, continuou. Não te circunscreverás à mencionada medida. Amparar-lhes-ás a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Porque ele está cuidando da Lia, mas no quartinho lá do fundo, lembra? Empregada. Então a primeira pergunta é: não te circunscreverás à mencionada medida. Amparar-lhe-ás hoje a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno. Olha só, então não é só pegar, não é pegar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, faça e faça de forma digna, onde possa receber a necessária educação. Mas interveio o jurista. esta menina não é minha filha. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Vamos comentar então isso aqui, porque a fala do Gúbio é para nós, porque o juiz não é diferente da gente. Não serias, então diz assim, esta menina não é minha filha. Essa não é a nossa fala diária? Isso não é meu filho, isso não é minha filha, o que eu tenho a ver com isso? Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo? Isso é como dizer, olha, eu não estaria aqui se você não tivesse que fazer isso, se não pudesse recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Você acha que você está só para atender quem você pariu? Quem você emprestou um espermatozoide? E aí eu achei legal isso aqui. Liberta o coração. Assim, ó, teu sentimento está preso. Liberta, te liberta. Liberta o coração. Aprende a amar, juiz. Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Sai da lama. Deixa de pensar tão mesquinho. Nós somos nós, gente. A gente acha que cuidar dos meus caprichos e dos caprichos de quem eu pari, que eu tô legal. Não, essa condição é de coração ainda preso, respirando lama. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. É muito duro essas palavras, gente. Para um juiz
é o que mais raciocina e é inteligente, então ele está entendendo. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Então, poxa, se tu estás nessa posição onde tu estás, que o papai colocou, que é a mordomia, aproveita isso tudo para te evoluir, cidadão. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto aqui vocês se fixam no mal, lá é o bem. Enquanto é tempo, senhor juiz, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Ele só faltou dizer assim: angariais nela uma amiga. O juiz, em pranto, chorando convulsivamente, interrogou: como agir, porém? Informou o instrutor calmo e persuasivo, ou seja, decidido. Amanhã te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de 2 vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. É impressionante que a gente, numa leitura corrida, não vai, né? Quando a gente vai no miudinho, aí a gente vai identificando realmente os detalhes. Então, esse é o momento de sono? Amanhã te erguerás do leito sem lembrança integral do nosso entendimento de agora. Ou seja, vai lembrar 100%? Não. Mas alguma coisa vai ficar. Por que ele não vai lembrar? Porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de 2 vidas, a do espírito e a da personalidade. Suportar a carga de 2 vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras. Porque o que acontece? Ele está desdobrado, o corpo físico está em um sono profundo, tá? Ele, espírito, está ali ouvindo tudo. Quando ele retorna ao corpo, a máquina cerebral não consegue decodificar o que o espírito ouviu. É por isso que às vezes a gente acorda com determinadas intuições, assim com uma imagem, uma coisa meio estranha, a gente não consegue explicar muito bem. Porque às vezes o que a máquina cerebral faz? Ela transforma em imagens, em símbolos realmente. E o próprio André Luiz, ele retrata no livro, acho que foi o Obreiros, né, Augusto? Eu não lembro, ou o Missionário da Luz, que eles tiveram um diálogo com uma senhorinha, com uma jovem, e que ela deveria se preparar porque ela teria muitas traições. E quando ela acordou, ela disse: nossa, eu sonhei com uma cobra me mordendo. Mas era a crença dela, então ela transformou, ela fixou a traição e vinculou a cobra, né? Aquela simbologia que sonhar com cobra é traição. Então ele diz aqui: te erguerás do leito sem lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado,
incapaz de suportar a carga de 2 vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras. Formosas e claras, ideias com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso, e aí eu posso colocar repetição, tá? A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões dessa hora de luz e paz. É como se fosse assim: se você nunca ouviu a língua alemã, você nunca ouviu nada, de repente você escuta pela primeira vez, aquilo não é um choque? Mas se de repente você já começa a ouvir, você foi preparado, e quando alguém vier novamente, agora eu vou te ensinar, a coisa vai ficar mais talvez tranquila, porque você já está adaptado com o som daquele idioma. Então aqui o que ele fez? Ele preparou todo, é como se ele pegasse uma terra árida, seca, e ele disse: eu vou agora movimentar toda essa tua terra íntima, para quando eu jogar a semente, ela poder germinar. Porque está duro. Então o que ele fez? Foi esse diálogo, esse momento aqui, ele removeu todo o mundo íntimo do juiz, para aí ele ficar mais acessível às intuições que serão dadas. Como se assim, a semente foi plantada, remexeu toda a terra e ali jogou a semente. Então ele não vai lembrar, mas ele vai carregar bastante intuições a partir de agora. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual um canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Porque vem assim algo, a intuição ela chega, e aquilo é realmente assim espontâneo, né? Aquela coisa assim, não é aquela coisa de você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, não. Chegado esse momento, não permitas, olha, que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Então vem aquela intuição: Carla, faça isso, vá lá, tira essa mocinha do quarto, dê um quarto melhor. Essa é a intuição. Aí vem aqui o cálculo do raciocínio. No raciocínio, né, como ele coloca aqui o termo, o cálculo, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Aí vem o cálculo: essa menina não é minha filha, não tem vínculo nenhum. O que eu vou fazer dando um quarto melhor, tirar ele dali? Não vou fazer. Então, quando a gente começa, então vem aquele primeiro impulso, por isso que ele falou espontâneo, de faça o bem, e aí a gente já vem com os cálculos. E aí a gente perde tudo. Eu vou ser besta, daqui a pouco sai daqui, né? E não. Quantas vezes nós não nos perdemos nos cálculos? Por isso que ele diz: chegar desse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Lindo isso aqui. Em verdade, porque no fundo você não quer fazer. Ele queria fazer tudo isso aqui, o juiz, não. Ele está sendo convidado. E que convite, porque é uma balançada muito grande. Uma vez voltando para o corpo, ele não vai recordar, mas ele vai carregar as intuições. Isso aqui tinha que ser uma frase realmente escrita, né? Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, aqui é a chamada. No coração hesitante, no sentimento que ainda está aí hesitando, o raciocínio vulgar, o raciocínio comum, luta contra o sentimento renovador. Luta contra o sentimento renovador. Então, o desejo de renovar, e aí vem o cálculo, que ele coloca aí o raciocínio comum. A gente sempre está raciocinando e racionalizando, fazendo realmente cálculo. Não vou fazer isso, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que pari, isso não faz parte da minha vida, e a gente vai assim, fazendo os nossos cálculos. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe
a corrente límpida, ou seja, a água estava ali clarinha, limpa, e a gente acaba o quê? Turvando essa água, com receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Então, ou como dizer, ou com ingratidão, depois vai sair daqui, não vai agradecer nada, esse povo é tudo ingrato, né? Ou como ele coloca aqui, preconceitos estabelecidos. Mas não é nem minha filha, filha de um presidiário que eu condenei. Ela está pegando um boi de estar aí comendo do bom e do melhor. Hoje em dia aqui em Manaus, eu não sei nos outros estados, mas nós tínhamos aqui um hábito que era muito comum há uns anos atrás. Traziam as meninas do interior para ficar servindo dentro do lar, né? Então, e às vezes em troca só de trazer para a cidade. E aquelas meninas que vinham com 13, 14, 15 anos de idade, passavam, envelheciam dentro dessa casa. E às vezes não sabiam nem ler, nem escrever. E a família nunca teve a sensibilidade de poder proporcionar isso a essa jovem, essa criança. Passa uma vida inteira. E se sair daquela casa, só vai saber fazer o quê? Continuar limpando a casa de outra pessoa. A gente vai ter que responder por isso. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena demonstrando indizível bem-estar, olha aí Saldanha, que é o obsessor de Margarida, lembra? O obsessor-chefe. Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esse momento de reflexão, de estudo. Na fala de Gúbio, amado Mestre Jesus, também nos identificamos, porque somos ainda esses seres que calculamos fazer o bem, calculamos, racionalizamos e perdemos a grande oportunidade de amar e quase sempre de também sermos amados. Que nós possamos, amor querido, acordar enquanto há tempo. Graça te damos por mais essa oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga e que o Senhor possa abençoar, Senhor, a todos nós. Que assim seja.